Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. 10h34, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma rubrica de Psicologia em Conversa, como sempre acontece às segundas-feiras, logo a seguir aos compromissos das 10h30. Hoje em estúdio com o Dr. Ricardo Ribeiro Silva, psicólogo, ele o autor desta rubrica aqui na Marcoense FM. Lembramos mais uma vez que os nossos contactos estão disponíveis caso seja do seu interesse também se juntar a nós, participar neste programa. O tema que hoje vamos trazer à antena é a continuidade de um programa que já estivemos aqui há 15 dias. Falámos sobre a ansiedade e íamos falar também sobre a guerra, quais os impactos que podem provocar no ser humano no que diz respeito às doenças mentais, porque tudo isto acaba por nos envolver, porque as notícias entram-nos pela nossa casa dentro, mesmo sem querer, e com a somatização de imagens e de palavras pode nos levar precisamente também para problemas mentais. E estamos aqui precisamente também para contribuir de alguma forma para os minimizar e para fazer acima de tudo a prevenção dos mesmos. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Lembrando então que os contactos para a sua participação é o 255-539-098, ou pode enviar também a sua questão para o e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raul. Eu acho que não diria melhor do que essa introdução que o Raul fez. Eu acho que é mesmo isso, não é? Eu acho que estes temas que se vão passando agora na atualidade são tão importantes que nós acabamos por não ter tempo. Foi por isso que aconteceu há 15 dias atrás, não é? Que nós começámos com esta situação da pandemia, aconteceu quando começámos a falar da ansiedade, ou seja, tudo que são temas que que envolvem muito a nossa sociedade, não é, Raul? E que acabam por merecer a nossa dedicação. Mas ainda bem que o doutor acaba por ser calculista, no sentido de estávamos a falar de um tema de ansiedade e não queríamos pôr o tema a correr. Exatamente. E para que os nossos ouvintes ficassem ainda mais ansiosos. Exatamente, como não convém. Demos este espaço para agora sim, de uma forma mais espaçosa, podemos falar então sobre quais os impactos e também perguntarmos aqui ao doutor como é que a psicologia e os psicólogos podem contribuir para minimizar as doenças mentais, porque a guerra, como fizemos na introdução, acaba por criar algum impacto, de alguma forma, medo, e a somatização do medo pode provocar doenças mentais. Sim, Raul, eu acho que estes últimos programas, quando eu digo estes últimos programas, refiro-me a estes que estamos, são nós os dois, Raul, que falamos muito destas questões da ansiedade, esta questão do que nos causava também a pandemia, leva-nos muito ao que também nos vai causar a guerra, que está muito relacionado também com esta questão da ansiedade. E que muitas vezes isto leva a quadros um bocadinho mais graves, não é? E passamos desta situação da ansiedade para preocupações psicológicas, para níveis de mal-estar psicológico muito elevados, que acabam por prejudicar o nosso dia-a-dia, a nossa qualidade de vida, a nossa capacidade de sermos minimamente felizes, não é, Raul? Eu acho que é muito por aí. E nós temos que perceber o quê, Raul? Que apesar desta guerra se passar a milhares de quilómetros, não é? Nós pensamos, isto calma, é na Europa, mas isto é quase no fim da Europa, não é? Sim, mas não deixa de não estar na Europa e depois as pessoas acabam por quê? Uma parte porque têm medo e sentem um bocadinho na pele aquilo que o outro sofre. Exatamente. É natural do ser humano. E depois tem outra circunstância, que a guerra, de facto, não mexe só com a Europa, mas com o mundo, e depois a parte económica também acaba por nos prejudicar a todos nós. É mesmo isso, Raul. A guerra o que é que acaba por acontecer? Não é só nesta guerra, há outras guerras que também não são em continente europeu, mas que acabam por trazer também consequências muito negativas para a população, e isso nós vimos guerras no norte da África, guerras na Ásia, que acabam por fazer com que haja um número elevado de refugiados, e que depois acaba por haver ali
criar ali problemas, quer políticos, quer sociais, não é? Económicos, exatamente. A maior parte deles até são económicos, principalmente para os países que estão mais próximos às zonas de guerra, não é? Onde há um número elevado de pessoas que fogem para o país e que de repente começa a haver mais pessoas do que recursos, não é? Nos países, daí depois exatamente, daí depois haver esta questão de haver centros para refugiados e daí serem levados para outros países, ou seja, para haver uma distribuição um bocadinho mais sustentada. Exatamente, mais sustentada, para que os países consigam manter as suas condições, independentemente de quem entra. Ou seja, isto além de criar uma crise a nível económico, isto cria uma crise na humanidade, não é? Porque depois o que é que acontece? Há esta fomentação dos extremismos, como nós falávamos há pouco. Quando são estes grandes fenómenos, como é o caso da pandemia, por exemplo, e como é agora o caso da guerra, acaba por haver sempre uma fomentação destes comportamentos um bocadinho mais extremistas, que depois levam a haver aqui uma separação de classes, uma separação de raças, vamos dizer assim, e que trazem-nos aqui muitas complicações a nível psicológico, não é? Quer para quem recebe, não é? Quer para quem vai para outro país. Doutor, acha então que esta situação da guerra que a gente está a viver entre a Ucrânia e a Rússia está a ultrapassar ou pode afetar ainda mais a saúde mental? Eu não acho, Raul, eu tenho a certeza, percebe? Infelizmente é a realidade, porque isto acaba por nos trazer um desconforto, acaba por nos trazer aqui umas sensações negativas, não é? Que há pessoas que, aceitam e conseguem viver normalmente e é como se não tivesse a ver nada, e há outras pessoas, principalmente pessoas mais ansiosas, pessoas mais depressivas, acabam por levar isto quase como uma luta pessoal, não é? Viverem intensamente estas situações. Muitas vezes, nós ainda aqui há dias falávamos em relação à pandemia, acabam por assistir incessantemente a notícias, a informações falsas, a informações que acabam por trazer ainda mais ansiedade para a pessoa, mais desconforto para a pessoa, e claro, e depois fica sempre a iminência de e se isto chega aqui, não é? E o medo que isso pode causar. Podemos então catalogar também os efeitos desta guerra? Sim, Raul, podemos. E isso é muito importante nós percebemos que o horror e a violência que nós percebemos através deste desrespeito que há pela dignidade e pelos direitos humanos tem um impacto destruidor em muitas vidas e na comunidade em geral, não é, Raul? Ou seja, tanto de forma individual como de forma coletiva. E isto gera sofrimento nas famílias, perturba a saúde psicológica e o bem-estar das pessoas, seja qual for a idade, Raul. E claro que a nível da sociedade isto pode impedir muito a possibilidade da autodeterminação, e a pessoa aqui, à imagem do que aconteceu, por exemplo, agora na pandemia, deixa de poder ser ela a decidir, não é? Isto é terrível, não é? O Raul, se tiver alguém a decidir tudo por si, o Raul não poder decidir nada na sua vida, o Raul vai chegar a um ponto que vai desesperar, não é? Agora, pegando neste cenário e aplicando isto de uma forma coletiva, não é? Onde milhares de pessoas chegam a um ponto que não podem decidir a vida, não é? Ou seja, não podem decidir o que querem para a vida, não têm decisão nenhuma, não é? Nada, porque o espaço e o tempo também não os permitem. Exatamente, exatamente. Porque é assim, claro que nenhum de nós tem uma decisão total sobre as nossas vidas, não é? Porque existem sempre algumas limitações, e ainda bem que muitas delas existem, não é? Por exemplo, nós vivemos dentro de um Estado, com um Estado que tem leis, e temos que respeitar essas leis. Nós podemos não as cumprir e temos essa liberdade. A questão é depois sofremos consequências, não é? Agora a questão é, vamos nos pôr na pele de muitas destas pessoas onde a decisão é nenhuma. O máximo que elas podem decidir é ou fujo ou fico, não é? Muitas delas passam muito por isso. E não vamos falar então do caso dos homens que são obrigados a ficar em território de guerra para combater, não é? E aí nem têm sequer a possibilidade de escolher entre o sair e o ficar. Claro que isto depois, Raul, é muito difícil compreender a complexidade da guerra, não é? E por isso é muito expectável que experienciemos diversas emoções, sentimentos, e que não seja fácil explicá-los, ou vamos dizer assim, que não seja fácil arrumá-los, ou até mesmo dar-lhes um significado. Porque isto é muito importante, Raul. Isto é aquela coisa que acontece com as pessoas que sofrem de alexitimia. O que é isso? É aquela dificuldade a nível emocional, na compreensão e na interpretação das emoções. Se nós sentimos uma coisa e não sabemos o que é, ou não sabemos o que estamos a sentir, ou não conseguimos perceber o que estamos a sentir, é terrível. Eu vou dar um exemplo ao Raul. O Raul sente-se triste e percebe, sabe o que é sentir-se triste, entende que se sente triste, sabe quais são as razões de sentir triste. Ou o outro cenário, que é o Raul sente ali qualquer coisa, mas não sabem o que é.
pá, tu sente ali, não está bem, sente ali, não se sabe. É muito pior. Que é aquilo que é muito usual ouvir as pessoas dizer, tenho um aperto no peito, mas não sei. Exatamente. Não é? E não é muito tenho pior. Uma angústia, exatamente. Mas não sei qual é a razão. E porquê que isso é pior, Raul? Porque quando o Raul sabe, quando o Raul entende o que sente e sabe a causa do que sente... O tal a causa e efeito. Exatamente, exatamente. Isso acaba por trazer dentro de um... Estamos a falar que, como é óbvio, isso não é bom, não é? O Raul vai se sentir triste, sim, mesmo sabendo o motivo, não é bom. Não é bom. Não é? Agora, traz aquela... Mas tenho a casa arrumada. Exatamente, exatamente. E traz aquela sensação de normalidade. Ou seja, é normal eu estar triste porque... não é? Agora, vamos pôr isto num cenário que, pá, eu não sei o que é que eu tenho, não sei, ando e bem. Percebe, Raul? Ou seja, isto acaba por trazer uma instabilidade muito maior. Não é? Muito maior. Eu perguntava-lhe também, além de já termos falado aqui um bocadinho, e nós como europeus, independentemente da guerra estar quase no fim da Europa, na cauda, como dizia, mas o que é que nós cá, mesmo longe, o que é que o ser humano pode sentir mesmo com essa guerra à distância? Sim, isso é muito interessante. Eu só para completar aqui um bocadinho, deixava só aqui, e respondo-lhe já a sua questão, deixava só aqui uns pontinhos, que é o seguinte, ou seja, após tudo isto, e antes de passarmos aqui um bocadinho para os europeus, para depois fazermos esta comparação, o que é que podemos perceber aqui? Mas então nos ucranianos, ou seja, no povo que está na guerra, digo os ucranianos, mas sim, posso dizer, por exemplo, os soldados russos que tiveram que ir para a guerra, não é? Porque nós temos que ver isto numa visão humana e não numa visão política, não é? Ou seja, e a nível humano, muitos soldados estão na guerra não é porque querem. Exatamente, até porque há aquela coisa que diz, os jovens vão lutar, que não são aqueles que lá queriam estar, que não foram aqueles que originaram a guerra. Exatamente. E depois os velhos do Restelo. São aqueles que fomentam as guerras e que também não querem ir para lá e estão salvaguardados. Exatamente, é que nós nunca podemos esquecer isso, ou seja, quando se começa uma guerra, é sempre uma decisão política que leva a... Ou seja, não é... Jovens contra jovens. Exatamente. E os velhos, velhos entre aspas, que as provocam, não vão para a guerra. Exatamente, Raul, assim, nós podemos fazer aqui uma coisa assim, o Raul perguntasse a qualquer militar que conhece, olha, tu gostavas de ir para o meio de uma guerra, não é? É assim, e são militares, não é? Só que a questão é assim, ninguém quer morrer. E lá está aquele velho ditado que tem muita sabedoria popular, que é os soldados é que ganham as guerras, os generais... E é que ganham as medalhas. É que recebem as medalhas. É verdade. Agora, claro que pronto, há sempre exceções e há pessoas que com um sentimento patriota assim um bocadinho mais desregulado, que até acham que é bom defender ali o território neste sentido, não é? Mas estamos a falar de um número pequeno, não é? De pessoas. Pronto, mas só para percebermos aqui um bocadinho, o que é que acontece? Aqui em termos dos efeitos que pode haver na população que está a passar pela guerra, é muito expectável que haja aqui um aumento dos traumas de guerra, como é óbvio, não é? Porque pessoas de separação de famílias, pessoas que passam por... perdas de, por exemplo, um companheiro, um soldado que passa pela perda de um companheiro que, por exemplo, explode com uma bomba ou que vê morrer a tiro ou que vê perder um braço, situações de traumas de guerra que depois, mais tarde, claro que não nos vamos sentir já, só depois, quando isto tudo terminar, vamos perceber que vamos voltar a ter aí, vamos voltar, quando eu estou a falar vamos, estou a falar a nível europeu, claro, porque... E estamos a lembrar um bocadinho até dos nossos combatentes das colónias que vinham com esses traumas de guerra. Exatamente. E agora... estamos a falar para muita gente que se está a reconhecer isto. Que exatamente, é isso, Raul. E o que é que nós percebemos? Nós percebemos aqui, ou seja, podemos dar esse exemplo que é excelente, nós percebemos que aqui depois houve uma faixa da população, não é? Mais ou menos à volta das mesmas idades, não é? Porque era quem ia para a guerra, que havia ali, vamos dizer assim, uma pandemia de efeitos traumáticos da guerra. Agora, isto vai acontecer exatamente a mesma coisa, não é? É aquela tal questão que falávamos, ou seja, os soldados vão para a guerra porque são obrigados, vamos dizer assim, e depois passam por aquelas situações que não querem passar, porque nenhum deles quer ver um amigo a perder uma perna, um amigo a perder a cabeça, um amigo a morrer ao lado, claro. Não é? Porque depois aquilo, como é óbvio, eles vivem ali, vivem naquele ambiente de guerra e as relações começam-se a aproximar e as pessoas criam amizades, criam laços, não é? E que de repente podem ser completamente destruídos. Pronto, depois o que há? Esta questão dos lutos não resolvidos, temos que pensar que muitas destas famílias vão perder os pais, vão perder os maridos, vão perder os filhos e nem sequer se vão poder despedir, nunca mais os vão ver, o corpo em muitos casos até vai ficar desfeito. Há a perda do lar e a perda da vida como eles a conheciam até lá. Imagine-se agora isto rolo na cabeça de uma criança, não é? O quão difícil deve ser perceber o porquê
de não poder estar em casa, o porquê de não poder chegar a casa, ligar a sua televisão nos desenhos animados preferidos e estar tranquilo no sofá, não é? E estar a brincar e ouvir aquele barulho constante das bombas a Exatamente, arrebentar, mesmo para quem fica lá, não é? Depois, esta separação das famílias, Raul, esta destruição de muitos lares, não é? Que nunca mais vão voltar a ser o lar que eram antes muitos deles, não é? É isso que temos que tentar perceber, que depois de separar uma família e uma parte da família para a guerra, outra parte da família fugir para outro país, a possibilidade de acontecer alguma coisa que infelizmente acaba com a vida da pessoa que ficou na guerra é muito grande, não é? Pronto, depois esta questão da incerteza, do medo, do terror, e claro, e tudo isto vai levar ao agravamento dos quadros psicológicos e psiquiátricos. Porquê é que eu quis fazer esta introdução, Raul? Porque isto agora vai dar muito à questão que o Raul me disse. Então nós, como europeus, o que é que podemos sentir? E vai muito à volta disto, esta incerteza, este medo, este terror. Muitas vezes, Raul, há pessoas que até ficam em choque e ficam, emocionalmente ficam, vamos dizer assim, mais dormentes, não é? Ou seja, acaba por haver ali uma apatia emocional, não é? A pessoa sente-se, isto para pessoas que vivem muito isto, porque nós podemos esquecer que, por exemplo, provavelmente Raul, levámos a nossa vida como normalidade, vimos as notícias que temos que ver e está tudo bem, não é? Agora, e faço um fade-out. Exatamente. E está tudo bem, é a minha vida, tenho que concentrar, porque tem mesmo que ser assim, não é? Porque senão é muito difícil estarmos bem, não é, Raul? Exato. Agora, a questão é que muitas pessoas não são assim. Há pessoas que estão em casa, por exemplo, e que vivem constantemente isto. Então sempre a ver, e há canais, como a Raul sabe, que passam incessantemente este tipo de temas, não é? E agora imagina, uma pessoa que está em casa, por exemplo, está em casa, tem um quadro, por exemplo, depressivo crónico e passa o dia a ver isto. Tem tudo para a coisa correr mal, não é? Tem tudo para a coisa correr mal. E é que depois a pessoa procura, e só no fundo, infelizmente, parece que só se sente bem a ver aquilo. É isso, Raul. É aquela opinião, quantas vezes o Raul já ouviu isto? Ai, pá, o mundo agora está a completar isto, está aquilo. E depois o que acontece? Procura-se quase argumentos porque é que o mundo agora não presta para nada. Percebe, Raul? E depois assim, quem está numa... vamos pensar isto numa pessoa que dá uma opinião qualquer. E agora vamos pôr isto na pele de uma pessoa que está profundamente triste, que só vê a parte negativa da vida, que está num ambiente caseiro e que a vida para aquela pessoa é só aquilo, não é? Não sai dali, não tem muitas relações, por exemplo, tirando uma conversa com um vizinho, uma coisa do género, não há ali mais relações a nível social e começa a ver estas coisas na televisão. Assim, a vontade é dizer assim, opá, mais vale ver um meteoro e acabar com este planeta. Percebe, Raul? Porquê? Porque, minha nossa, não há nada positivo neste planeta, não é? E como é que uma pessoa pode querer viver num mundo onde nada é bom? Não quer. Não é, Raul? E depois, claro que isto traz aqui... esta ambivalência emocional, não é? Entre a pessoa querer fugir um bocadinho desta situação e o não conseguir, não é? Pronto, Raul, e depois é muito isto da dúvida, trazer a incerteza e pensar muitas vezes, todos nós, e isto desde que tem havido esta situação da guerra na Europa, todos nós pensamos nisto. E até que ponto é que isto pode chegar aqui e pode chegar a haver aqui uma terceira guerra mundial e trazer consequências muito mais graves. E certo, eu e o Raul pensámos nisto, discutimos isto um com o outro, mas passa. E há pessoas que acabam por viver isto. Isto sempre vai acontecer. E vai, e se isto chega, e se isto acontece, e acaba por trazer este medo. Isto é muito idêntico, Raul, quando houve quando o Estado Islâmico estava na sua maior força e que dizia que se queria invadir e queriam chegar à Europa, queria fazer não sei o quê, e que muitas pessoas já estavam com medo que isso pudesse acontecer. Claro, depois a situação foi controlada e não aconteceu nada disso. A questão é, aqui é muito mais perto, não é? Exatamente. Aqui dá para vir de carro, vamos dizer assim, não é? Doutor, e até porque estamos já a ficar com muito pouco tempo, como proteger, porque esta pergunta também é muito importante, como nos protegermos então sobre a nossa saúde mental? Sim. Eu acho que isso é a pergunta-chave, não é, Raul? E isso é importante percebermos o quê? Agora, as pessoas que ouviram o nosso programa há 15 dias sobre a pandemia, que estão a ouvir agora este programa sobre a guerra, podem utilizar estas dicas que nós vamos dar agora para ambas as situações, está bem? Tudo que são situações que acabam por mexer a nível global com as pessoas e são situações de grande escala, podem sempre adaptar este tipo de estratégias. Mas é essencial o quê, Raul? É entendermos que é muito importante fazermos tudo para proteger a nossa saúde mental e até falando mais diretamente para as pessoas, Raul, perceberem que, por exemplo, os profissionais de saúde, pessoas que estão em contacto com
com situações mais de risco, pessoas que estão em contacto, por exemplo, com idosos com problemas graves e já em últimas fases de vida, ou seja, pessoas que passam por este tipo de situações mais delicadas ainda têm que ter mais cuidado com a sua saúde mental. E claro que quando não funcionam as dicas que nós vamos já a seguir, o importante é procurar um profissional de saúde que ajude essas pessoas, Raul. E o que é natural e é importante as pessoas perceberem? É importante que as pessoas aceitem as suas emoções, Raul. Sejam elas negativas ou positivas, é normal. Não há problema que o Raul esteja triste. Agora, o Raul é importante, o Raul era, se falávamos há pouco, saber o porquê de estar triste e aceitar que é normal o Raul estar triste. E depois tentar arranjar a solução para eliminar essa tristeza. Exatamente. Que eu sei de onde ela vem. Mas muitas vezes, Raul, nem é necessário eliminá-la, não é? Às vezes até é importante. Eu posso dar um exemplo. Imagina o Raul que está num funeral de uma pessoa que era próxima. Não tem que eliminar a tristeza, tem que se sentir triste, isso é que é importante. Estranho era se o Raul não se sentisse triste. Portanto, o que é que nós vimos? Eu estou a dar esse exemplo que acho que é assim mais comum para as pessoas. A pessoa está no funeral de uma pessoa próxima, está triste e muitas vezes até um bocadinho descontrolada ou desregulada e dão-lhe medicação para a pessoa se acalmar. Isso é terrível. Isso é fazer com que a pessoa possa passar de um luto normal para um luto complicado ou para um luto crónico. E depois a pessoa vai viver isso a vida toda. Não queremos isso. Percebe, Raul? Então o que é importante? É a pessoa viver a tristeza quando tem que viver tristeza, a pessoa viver a alegria quando tem que viver a alegria, viver a raiva, seja o que for. É normal, nós somos seres humanos, há dias que o Raul vai estar zangado, há dias que o Raul vai estar feliz, há dias que o Raul vai estar eufórico, e faz parte da nossa vida. É aceitar que nós como seres humanos, nós como seres emocionais, somos assim, não é, Raul? E isso é muito importante. Depois o que é importante? Arranjar estratégias para lidar com a ansiedade e com o stress, que nós já demos, por exemplo, aqui algumas. As pessoas forem ouvir os nossos 2 programas sobre a ansiedade, nós passamos aí algumas das estratégias que as pessoas podem usar para combater a ansiedade. Gerindo a ansiedade, acabamos por gerir todos estes sintomas que são subjacentes a ela. Depois, limitar a exposição a notícias, que já falamos disto aqui muitas vezes. Ver o que importa, estar informados, mais que isso não há necessidade. Evitar estereótipos e pensamentos catastróficos, Raul, isto é muito importante. E estereótipos, tanto em relação, por exemplo, agora à guerra, aos refugiados, e depois aquela questão de, uma pessoa é um russo, por exemplo, Raul, um russo vive aqui, minha nossa, nós nem podemos falar para ele que ele é um russo, é um terrorista. Quando as coisas não são assim. Agora se o António Costa e se o Presidente da República ordenassem que nós fizéssemos uma invasão qualquer, o que é que nós íamos dizer? Eu e o Raul somos os culpados por ser portugueses, não é? Exatamente. Não, são decisões que estão acima disso. Depois falar sempre com familiares, com amigos, esta questão da socialização, que tantas vezes já falámos aqui, o reforço das relações sociais, Raul, porque uma pessoa que está reforçada a nível social, que tem suporte social suficiente, acaba por ser mais capaz de ultrapassar estas situações. Exatamente. Resolver a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de aceitação. Manter uma rotina, Raul, é essencial. Realizar atividades de lazer que acabem por ajudar a pessoa a abstrair-se um bocadinho destes temas. Investir no autocuidado, Raul, a pessoa cuidar de si. E aqui o autocuidado não é uma questão estética, mas sim uma questão de saúde mental, ok? A pessoa cuidar da sua saúde mental. Apoiar e contribuir muitas vezes ajuda, Raul. A pessoa sente-se útil. E apesar de que nós sabemos que muitas vezes a contribuição em termos de influência no que é o desenrolar do mundo é quase nenhuma, não é? Mas a questão é que para a pessoa aquilo vai ser muito gratificante. Portanto, se for, ótimo, a intenção é boa. Portanto, não há problema nenhum. E monitorizar sempre a saúde mental e o bem-estar, a pessoa perceber se há ali alguma alteração, tentar combatê-la e procurar ajuda, não é, Raul, em casos mais graves. Pronto, essa é a parte importante, porque quando a pessoa ainda tem a noção de que precisa de ajuda, ainda nada está perdido. Exatamente, é mesmo agora, isso. Quando as pessoas já não pedem, não sabem, não têm a coragem para pedir ajuda, ou a coragem não, porque pedir ajuda não é só coragem, é verdade. É um sentido de responsabilidade. Exatamente, não é? Exatamente. Agora, o que eu queria dizer é que quando a pessoa já não pede ajuda, pronto, já está ali toda desfragmentada, não é? Sim, e é aí, verdade, pronto, é verdade. Já alguém tem que fazer um trabalho por ela para levá-lo ao profissional. E já é muito mais duradouro, não é? Muito já é mais difícil de depois. Sim. Uma coisa é um corpo ainda firme e hirto. Outra Exatamente. coisa é quase sem músculo, sem
sem ossos e depois ter que o pôr cá em cima outra vez. Ou né? sabe o que é isto? É quebrar completamente aquele estereótipo de que eu não vou ao psicólogo, eu não vou ao psiquiatra porque eu não sou tolo. Não sou tolo. Isso Já tem passado mais um bocadinho, mas ainda tem que se levar mais. Sim, tem que passar a 100%, Raul. Aliás, neste momento já passa no crivo, mas tem que ser mais crivado. Sim, Raul, até o termo tolo tem que ser tirado. O que é um tolo? Uma pessoa que está a fazer uma parboice. Até porque eu costumo dizer muito isto, e para concluir, é que normalmente os manicômios está com gente com um QI que normalmente até com é muito comum, exatamente. Às vezes é pessoas... muito comum. Exatamente. Doutor, está mesmo em cima da hora, desejo-lhe uma boa segunda-feira, uma grande semana e obrigado. Obrigado. Até para a semana. Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer-se.